Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do STJ que está dando o que falar no direito processual brasileiro. O assunto: honorários de advogado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E olha, todo o material que a gente vai ver aqui foi preparado com muito cuidado pelo professor Marcos Freitas. Então, vamos nessa! Para começar, pensa comigo nessa situação. Você é sócio de uma empresa e, do nada, te colocam num processo de dívida. De repente, seus bens pessoais correm um risco de serem usados para pagar essa conta. Claro, você contrata um advogado, se defende e prova: ei, eu não tenho nada a ver com isso. Vitória, certo? Mas, e aí? Quem é que paga a conta do seu advogado? É exatamente esse o dilema que a gente vai desvendar hoje. Mas antes, vamos alinhar os ponteiros. O que é essa tal de desconsideração da personalidade jurídica? Pensa nela como uma medida bem drástica, sabe? É como se a justiça decidisse levantar o véu que separa o patrimônio da empresa do patrimônio dos sócios. Isso só acontece quando tem alguma coisa errada, tipo fraude ou um abuso muito claro, e permite que os bens pessoais dos sócios sejam usados para quitar as dívidas da empresa. E é aqui que o negócio começa a complicar. A lei é clara sobre como punir quem comete fraude, ok. Mas, e quando o juiz olha o pedido de desconsideração e diz não? E aquele sócio que foi arrastado para o processo sem dever nada, que gastou tempo, gastou dinheiro com o advogado e no fim das contas conseguiu provar que era inocente na história? Pois é, a lei simplesmente não dizia o que fazer. O problema estava literalmente na lei, ou melhor, na falta dela. O artigo 85 do Código de Processo Civil, que é o que fala sobre quem paga o advogado de quem ganha, não dizia uma palavrinha sobre esses casos específicos. Era um verdadeiro vácuo legal, uma zona cinzenta que criava uma insegurança jurídica danada. E é nesse cenário de incerteza que o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, entra em campo. A Corte Especial do Tribunal, que é tipo a tropa de elite de lá, com os ministros mais experientes, foi chamada para bater o martelo nessa questão. E a decisão deles mudou o jogo. E a resposta foi curta, grossa e clara. Sim, a parte que pediu a desconsideração e perdeu tem que pagar os honorários do advogado do sócio que foi puxado para a briga à toa. Basicamente, o STJ disse que o trabalho do advogado que livrou o cliente dessa disputa precisa sim ser pago por quem causou todo o transtorno. E a lógica por trás disso é bem interessante. Nas palavras do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, um dos relatores do caso, os honorários não são uma punição, eles têm natureza de remuneração. Ou seja, é o pagamento justo pelo sucesso do advogado em defender alguém que, para começo de conversa, nem deveria estar naquele processo. Faz todo sentido, né? E olha, essa decisão do STJ não surgiu do vácuo. Ela está muito bem amparada no que os grandes juristas do país, o que a gente chama de doutrina, já vinham defendendo há um tempo. Vamos ver rapidinho como alguns dos maiores especialistas do Brasil reforçam essa ideia. De um lado, a gente tem um trio de peso: Alexandre Freire, Lênio Streck e Dierle Nunes. Para eles, a chave de tudo é o princípio da causalidade. Simplificando, quem deu causa àquele trabalho extra, quem criou o problema, tem que pagar a conta. Simples assim. Já o ministro Luiz Fux, lá do STF, tem outra visão que se soma a essa. Ele diz que excluir o sócio do processo é como ganhar uma parte da causa, uma decisão parcial de mérito. E se teve vitória, mesmo que parcial, tem que ter honorários. Mas como em todo grande debate jurídico, a história não é tão simples. A decisão do STJ, por mais que proteja os advogados, também acendeu um sinal de alerta e gerou muitas críticas. Nem todo mundo acha que essa é a melhor solução. Então, vamos virar o disco e ver o outro lado da moeda. E aqui a tensão fica bem clara. De um lado, a decisão faz justiça, né? Protege o terceiro, que foi chamado por engano, e garante a remuneração do advogado. Perfeito. Só que do outro lado surge um risco. E se isso deixar muito caro para o credor, que está de boa fé, tentar combater uma fraude? Pode acabar desestimulando. E pior, cria o que a gente chama de assimetria. O credor paga se perder um incidente, mas se ele ganhar e a desconsideração for aprovada, ele não recebe honorários por essa vitória específica. Fica um jogo meio desequilibrado. Essa preocupação, inclusive, foi levantada dentro do próprio STJ. O ministro João Otávio de Noronha, que votou contra, alertou para um perigo real. Essa decisão pode acabar na prática dificultando a vida de credores legítimos e, sem querer, protegendo quem usa empresas para aplicar golpes. É um argumento bem forte.
E essa crítica não ficou só no tribunal, não. O jurista André Pagani de Souza aponta exatamente para essa inconsistência. Ele argumenta que o sistema ficou desequilibrado, criando uma regra que beneficia o sócio quando ele vence, mas não oferece a mesma vantagem para o credor quando ele é o vitorioso. O ponto central é essa falta de reciprocidade. Com isso, a gente chega no grande desafio: como encontrar um equilíbrio? Como é que a gente protege o direito do advogado de ser pago pelo seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, garante que a justiça funcione e que os credores possam combater fraudes sem o medo de serem penalizados no processo? Então, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com um problema, um buraco na lei. Aí, o STJ veio com uma solução, uma decisão moderna que protegeu o advogado e o terceiro de boa-fé. Só que essa solução acabou criando um novo dilema: o risco de desequilibrar o jogo e prejudicar credores que também estão agindo de boa-fé. A grande lição que fica disso tudo é que a decisão do STJ, mesmo sendo tão importante, não encerrou o debate. Muito pelo contrário, ela abriu uma nova discussão e deixou bem claro que a solução definitiva talvez precise vir de uma mudança na própria lei. Isso deixa a gente com aquela pergunta no ar, pensando no futuro. Quem é que vai resolver esse impasse? Serão os juízes, analisando cada caso e tentando achar um meio-termo? Ou será que a responsabilidade é do Congresso Nacional, que precisa criar uma lei mais clara, mais justa e mais equilibrada para todo mundo? O debate, com certeza, está aberto.